Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal 20 Minutos com André Luiz. E mais uma vez iremos estudar mais uma obra do autor espiritual André Luiz nos domínios da mediunidade. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e estudaremos o capítulo 1, Estudando a Mediunidade. E nesse ponto, André Luiz irá fazer um pequeno histórico de quem era o espírito Aulus, que estava dando as orientações, fazendo uma breve referência de onde ele veio e qual a sua origem. Com isso, iremos entender as referências que André Luiz irá fazer tanto ao século XVIII quanto ao século XIX, uma vez que o espírito Aulus viveu na época em que Kardec também estava encarnado, estando a par de tudo que o codificador produzia de obra literária em questão de mediunidade. E havia também experimentado mediunidade no final do século XIX, por volta de 1870, 1880. E começaremos no capítulo 1, estudando a mediunidade. E André Luiz começa. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. E, de certo, precisa de cooperação, a fim de que se lhe habilite o entendimento. O orientador, de feição nobre e simpática, receberam-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhes muitos anos de abnegação. Era por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Aulus nos acolhera com afabilidade, doçura, relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre. Pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Hilário e eu não conseguíamos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação em vê-lo reportar-se às necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro, para a alegria de ajudar e salvar. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer, em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Reencarnado no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo, e privara com Charagnac, Balzac, com Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo. Dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, e isso há mais de 30 anos, comentava otimista as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências que se fazia portador. Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação.
conhecíamos sim, informamos, respeitosos em dado momento, alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudávamos ao de leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, era isso muito pouco em face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerrava em si mesma. O anfitrião, afável, aqueceu em elucidar-nos. Então, aqui, o anfitrião Aulus, de uma nobreza incomum, concordou em nos ensinar. E ele continua: colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava com humildade como alguns apontamentos. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogados ante a obsequiosa lembrança, e porque não havia tempo a perder, seguimos-lo prestamente. Até aqui estamos observando a descrição de um espírito que está se dedicando ao estudo do processo mediúnico ao longo do tempo. Havia conhecido as experiências de Mesmer, né? Depois renasce em Paris, na França, na época de Allan Kardec, no começo do século XIX, e passa a ter um contato direto com os processos de mediunidade e os ensinamentos espirituais que o codificador vinha realizando ao longo do tempo, sobretudo depois de 1850. E posteriormente irá experimentar todos esses processos, como o texto nos mostra, dedicando-se à mediunidade à maneira dos espíritas que viviam naquela época e com a mentalidade e sabedoria científica de que dispunham. E após o seu desencarne, se desloca para o Brasil como desencarnado, né? Segundo André Luiz relata, faz mais de 30 anos que ele dedica a esse processo de espiritualização aqui no Brasil. Esta obra, que é de 1954, contando 30 anos antes, iremos chegar à data de 1920, do século passado, no qual ele já estava participando dos trabalhos espirituais, ajudando aquelas mentes que estavam se iniciando ao estudo da mediunidade aqui no Brasil, e na continuidade desta tarefa de espiritualização passa a ajudar também André Luiz e o Hilário a assistirem o estudo e comentários de um outro que considerava grande conhecedor do assunto. E voltando ao texto, veremos de que se trata esse outro. Em vasto recinto do Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Aldério, que se dispunha a iniciar a palestra. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos, em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Aldério assomou à tribuna, sem cerimônia, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então vejam, meus amigos, que orientações importantíssimas que enriquecem e transformam em muito a nossa maneira de enxergar as coisas. Primeiro, que não devemos ignorar que tudo que existe no universo
é consequência do pensamento de Deus. A matéria mental do Criador está envolvendo todo o universo infinito. A mente, como ele diz, está na base de tudo. E ele continua: não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito, por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos, em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidas no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente, circunscritos nas dimensões conceituais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição, comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade o ambiente psíquico que nos é peculiar. Então, o que ele quer nos dizer? Que cada consciência é materialização desse raio de consciência, comparando o universo como um oceano, onde tudo está mergulhado na matéria mental de Deus. E é natural que nós, como criaturas, porém com consciência e pensamento, criamos o ambiente adequado segundo a nossa consciência que nos envolve, das vibrações que nascem e fluem nosso pensamento. E ele continua: cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de força gravitícia em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência envolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo construído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos por enquanto simplesmente a expressão da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciado pelos astros que os cercam, agimos e reagimos, uns sobre os outros, por intermédio da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Então, observem que até agora podemos observar a comparação de nossa capacidade mental
a todo esse conjunto de forças que se exterioriza em todos os orbes. Estamos em um grau evolutivo onde podemos suportar, dentro de nossa capacidade mental, não só da inteligência, mas também da consciência do que somos. E à medida que vamos evoluindo, iremos a patamares mais evoluídos de outros orbes, que apresentam outras características. Mas, para que isso se concretize, será preciso nos melhorar como espíritos imortais que somos. Por isso, a importância de aproveitarmos a atual encarnação para termos a consciência da real missão que nos propomos e devemos realizar nesta existência. Resumindo, estamos em um patamar de desenvolvimento para seguir, conquistarmos outros mais avançados e superiores. A humanidade atual, em sua maioria, pouco tem noção do que significa a mente como ferramenta de trabalho. Não sabemos, em nossa maioria, diferenciar a mente como algo de grande poder de raciocínio e inteligência. Por isso a importância de aprendermos o funcionamento da mente, pois representa a expressão maior da vontade do Espírito, que é o que organiza a nossa caminhada no aprendizado da evolução. E ele continua: nossa mente é, Descartes, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. Então observem o que ele fala. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil. Saibam que o plasma, como já estudamos na obra Evolução em Dois Mundos, que trata-se de um estado da matéria. Portanto, o benfeitor Albério está falando que o nosso pensamento é matéria, um elemento sutil que se exterioriza de nossa mente, produzindo condições para permitir a objetividade das figuras de nossa imaginação, ou seja, que pensamos, estamos produzindo, quando pensamos, estamos produzindo matéria, né? Que toma forma objetiva as figuras da nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desejos e vontade. Imaginem o poder que temos e desconhecemos de como usá-lo de maneira adequada. A nossa imaginação ganha forma no ambiente que se encontra. A imagem que criamos em nossa mente ganha forma no mundo invisível. Isso funciona tanto para o bem quanto para o mal. E ele continua: a ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto de nossas ideias resulta a própria existência. Então, é impressionante essas revelações que nos ajudam a entender, sem misticismo, as diversas situações que a vida nos apresenta. E como diz Emmanuel, o nosso pensamento cria a vida que desejamos. E ele continua: o orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando: segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhe é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades
de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à colaboração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Um hotentote, que é um silvícola, um selvagem, desencarnado, comunicando-se com um sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico, não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobram no mundo as experiências primitivistas. E um sábio, sem indumento carnal, entrando em relação com hotentote, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe encravam os interesses mentais, como sejam o auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo, o hotentote não se sentiria feliz na companhia do sábio. E o sábio, a seu turno, não se demoraria com o hotentote por falta desse alimento quase imponderável e que podemos chamar vibrações compensadas. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, compreendendo-nos, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocadas entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Então, cada qual dentro do seu campo mental. Cada um vibra de acordo com a sua capacidade. E por mais sabedoria que o indivíduo adquire, não conseguirá transmitir ou transferir para um hotentote ou silvícola o mínimo de seus conhecimentos. E sendo ao contrário, o silvícola não conseguiria transmitir conhecimentos além do que está dentro de sua capacidade. E ele continua: procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção todos outros as imagens que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno, que edificou para si mesma nas reentrâncias do coração e da consciência, independentemente do corpo físico, porque observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, do hoje imperecível. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinados com as forças sublimadas ou degradantes dos pensamentos de que as nutrem. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos a cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica
nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. É contraprudente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar os impulsos. É perigoso possuir sem saber usar. O espelho sepultado na alma não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seus valiosos comentários e mais tarde passou a responder a complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimentos, ouvindo de Auros a promessa de reencontro para o dia seguinte. Até o lago agitado não retrata a imagem da estrela do infinito. O que ele quer dizer aqui? Enquanto o médium não se aperfeiçoa, não se torna mais purificado interiormente. E sua mediunidade também não cresce. E observemos que neste capítulo, o benfeitor Albério já nos dá uma infinidade de aprendizado, onde concluímos que todos nós somos médiuns em graus diferentes, pois quando a nossa mente produz matéria, estará materializando as nossas ideias felizes ou tenebrosas. E é justamente quando mudamos o nosso padrão mental é que conseguimos a melhorar as nossas sintonias, pois as influências que recebemos demonstra em que padrão vibratório estamos envolvidos. E as entidades inferiores ou não irão se aproximar de nós como um imã, né? Justamente por causa de nosso pensamento. É o que o benfeitor Albério nos alerta. Não basta ter mediunidade, é preciso melhorar-se pelo aprendizado e pelo estudo para a purificação interior, que é superar-se a cada dia em nossas limitações morais. Eu vou encerrar por aqui o estudo de hoje e curtam o canal, compartilhem e no próximo encontro estudaremos uma outra obra de André Luiz com outro capítulo. Fiquem com Deus, que Jesus nos ilumine a todos. Até a próxima.